Fala galera, bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Eu sou Marcelo Pereira e no vídeo de hoje vamos falar de Monkey Man ou Fúria Primitiva, filme produzido, estrelado, dirigido, roteirizado por Dev Patel, vendido como John Wick indiano. E aí, é mais um clone de John Wick ou o filme tem algo a mais a dizer? Fiquem ligados porque eu vou dissecar tudo agora para vocês sobre Fúria Primitiva ou Monkey Man agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Fúria Primitiva ou Monkey Man. Falei com vocês, né? É o filme da vida do Dev Patel, um projeto de mais de 15 anos, onde ele produz, dirige, atua, roteiriza, é muita coisa. E tem uma história engraçada nos bastidores, que é o seguinte: a Netflix, anos atrás, comprou os direitos por mais ou menos 35 milhões, achando que era um John Wick em formato indiano. Quando recebeu o material final, viu que tem uma história muito legal, mas entrando muito nos meandros da Índia, a Netflix entendeu que poderia ter problemas com o país e vendeu os direitos para a Universal, onde ela chancelou com o Jordan Peele, que é produtor executivo do filme, e o filme finalmente sai do papel, e com uma ressalva: o filme não tem data de estreia na Índia ainda por causa dessas questões que o filme aborda. O filme só conseguirá passar nos cinemas da Índia se o filme tiver alguns cortes, nos cortes finais, e se adequarem às leis do país. Bom, e o Dev Patel é um ator que eu gosto muito. Vocês conhecem ele de vários papéis: Quem Quer Ser um Milionário, Cavaleiro Verde, Hotel Mumbai, Lion. É um ator que sempre entrega muita fisicalidade, é um ator que eu gosto bastante, e não é diferente aqui. Bom, a gente não tem como entrar a fundo na história de Monkey Man sem referenciar John Wick. E assim, tudo que John Wick fez a partir de 2014, no seu lançamento, onde ele revoluciona os filmes de ação, toda a sua estrutura nova, toda a sua narrativa, toda a sua linguagem meio videogame, e com cenas de ação muito bem coreografadas, cenas complexas de ação, com muitos planos de sequências. Então assim, você elevou o patamar, você subiu o sarrafo em filmes de ação a partir de John Wick e de sua franquia, aonde você, de lá para cá, você tem vários clones, vários filmes genéricos, né, que embarcam apenas nessa onda estética de John Wick, o que na verdade, assim, vários funcionam e alguns também usam apenas a bengala. Mas aqui em Monkey Man, assim, obviamente que esse vídeo é sem spoiler, tá? E aqui nós temos basicamente um filme com um roteiro, na sua primeira camada, muito simples, um filme de vingança, tá? Onde o nosso personagem tem um passado bem obscuro. O filme ele faz recursos de flashback para explicar o que aconteceu na sua infância, na sua aldeia, com a sua família. E ele deixa logo claro, nos minutos iniciais do filme, o vilão do filme ele é logo pré-estabelecido. Ele não esconde o vilão do filme, e o nosso personagem vai fazer o que for possível para que essa vingança seja consolidada. Bom, e obviamente que essa forma de vingança vai se estabelecer ancorado no que John Wick apresentou nas cenas de ação, né? Então você tem sequências até interessantes, mas que assim, que não chegam aos pés de John Wick. Dev Patel, na sua estreia de direção, ele usa muitas câmeras, ele usa muito corte, né, para as cenas de ação, onde ele tenta dar uma veracidade, dar uma agilidade, dar um senso de urgência, mas não é com aquela plasticidade que é John Wick. Você vê uma coreografia muito rebuscada, bem interessante, câmera aberta, ângulos grandes, um plano sequência onde você consegue entender quem bate em quem recebe o golpe. Aqui você tem um pouco disso, mas obviamente o Dev Patel ele picota um pouquinho a cena de ação. E é engraçado que é um filme ancorado na ação, mas ele é muito pausada, né? Então assim, vocês não esperem aquelas sequências de ação desenfreada como tem em John Wick.
O filme tem sequências, como eu falei, de ação que são bem interessantes. Pra quem gosta de violência, o filme ele é bem gráfico, ele é bem explícito, assim. A violência ele é bem gore, então pros fãs da violência, as cenas de ação, elas entregam, né, muito essa parte da fisicalidade, do sangue e do gore, né? Mas é aí que é o ponto de virada do filme, porque essa é a minha opinião. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam do filme, porque é o seguinte, o filme ele tem na sua história, como eu te falei, você tem a primeira camada da história, do argumento, que é essa história de vingança do personagem, que ele tem que caçar o seu inimigo para se vingar, enfim, do que aconteceu no seu passado. Isso está estabelecido. A segunda camada, que na minha opinião é a melhor coisa do filme, que é a sua história, que é tudo que é o que está em volta desse ar de vingança, que aí você entra em pontos muito interessantes. O filme foi aí que a Netflix entendeu, opa, ponto de atenção aqui, eu não quero me indispor com a Índia, vou sair do projeto. Por quê? Porque o Dev Patel, ele aborda nesse filme uma coisa muito interessante que você não vê muito em filmes indianos, que é política, religião, castas, sabe? Então, assim, você tem uma guerra política ancorado com uma guerra religiosa, né? Pautada em um pseudo-guru, né? Fake, aonde ele se estabelece e se coloca sobre a fé das pessoas, né? Você sempre que isso na história da humanidade, aonde você junta religião com política e a população fica em segundo plano, sabe que tem problema. Então reparem que o Dev Patel, ele coloca situações bem delicadas, aonde poucas vezes foram abordadas em filmes indianos e o que se passa naquele país. Então são conflitos bem interessantes. E aí também que o filme te coloca uma outra virada muito interessante, muito legal. Vocês vão me perguntar, Marcelo, mas o que quer dizer o filme Monkey Man? De onde vem Monkey Man? Ele coloca para você conhecer, e aí é uma dica também, né? Coisa que eu fiz. A gente dificilmente tem acesso ao conhecimento da mitologia hinduísta, né? Dos sacerdotes, dos mitos, do folclore hinduísta. E o Dev Patel, ele usa nesse filme a imagem do homem macaco, que é o Hanuman, que é uma entidade hinduísta, é um dos deuses da mitologia hindu, que tem muita força, muita fisicalidade, e é representado muito no personagem. O personagem, para estabelecer essa vingança, ele tem um treinamento e ele usa muito essa parte espiritual. Então a religiosidade também ela é ancorada nesse filme para que o personagem tenha um ganho muito, muito legal. Bom, filme bom é quando você consegue estabelecer ao personagem que ele saia de um ponto inicial, ele chegue no fim do filme um outro personagem, bem maior, bem melhor, né? E é isso que acontece. O filme ele ancora a religião, a mitologia hinduísta e a representação do homem macaco no Dev Patel, no personagem dele, muito legal. Então, assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos deuses hinduístas, dos deuses hindus, da mitologia hindu, é muito interessante. O filme aborda isso de uma forma muito legal. Toda essa parte da ancestralidade, da mitologia, dos deuses, do Hanuman, do homem macaco, ele é tão bem abordado no personagem, né, faz crescer tanto essa história, que esse escopo do roteiro, ele é melhor que as cenas de ação. Lembra que eu falei no início, é um clone de John Wick, ou tem algo mais a dizer? Então esse filme, ele é bem interessante porque ele traz um pouquinho, obviamente chancelado e ancorado pela estética de John Wick, dos filmes de ação, mas ele tem uma história própria, ele tem uma mitologia própria, ele tem um andamento próprio. Bom, sabe o que é mais legal, assim, quando ele usa essa imagem no personagem do Hanuman, no Homem Macaco, essa entidade mitológica do hinduísmo, o filme ganha muita força no seu roteiro, principalmente na representação e no ganho de força do personagem para a sua sede de vingança, para que ele concretize a sua vingança. O personagem, miticamente, é quase como se transformasse num Superman.
terem dado essa chancela do Hanuman, do Homem Macaco. Bom, então nós temos aqui um filme de ação muito criativo, muito bem atuado, com cenas de ação competentes, com uma história, um escopo de roteiro muito legal, muito criativo. Então eu chancelo Monkey Man Fúria Primitiva com uma nota 8,5. Eu gostei muito do filme, principalmente por esse escopo histórico, por esse escopo mitológico que o filme aborda, diferente das produções que a gente está acostumado a ver. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o canal do Papo Cinema. Curtiu? Dá um likezinho. Não curtiu? Dá um dislike. Aqui não tem nenhum problema. Ah, não gostei. Não tem problema nenhum. Não gostou, dá dislike. Gostou, dá like. Tá? Compartilha para quem vocês quiserem e não deixem de ativar a sineta amarela, que são as notificações, porque eu sempre falo, né? Ativando as notificações, sempre que a gente tiver aqui conteúdos novos, você estará recebendo. Beleza, galera? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!